Olá, bem-vindos! Neste vídeo trataremos do verbo haver. Se haver ou se houver. Essa apresentação terá por base um comentário que ouvi na partida Holanda versus Estados Unidos da América em 3 de dezembro de 2022 na Copa Mundial de Futebol. Foi dito o seguinte: lembrando que, se haver empate, vai ter prorrogação após os 90 minutos. O correto seria se houver empate, com o verbo haver conjugado no modo subjuntivo, indicando um fato incerto ou futuro. Tal ocorrência passaria despercebida se a pessoa locutora ou emissora da mensagem ainda estivesse completando o ensino fundamental ou se sua profissão não tivesse correspondência direta ou intimidade com a língua portuguesa formal, a da gramática normativa. Não foi o caso. O verbo haver na oração em comento significa existir, acontecer, dar-se, ocorrer, realizar-se, efetuar-se, etc. Se tivesse sido se acontecer empate, se ocorrer empate, não haveria problema. Mas foi eleito o incompreendido verbo haver. E quando usar haver? Façamos um exercício de linguagem. Poderia ter sido dito: pode haver prorrogação persistindo o empate. Ou vai ou irá haver prorrogação persistindo o empate. Mas se haver não é aceito pela gramática normativa. Está errado. A pessoa teria se saído melhor se tivesse dito: com o empate vai ter prorrogação. Menos formal, porém plenamente correto do ponto de vista gramatical normativo. O verbo haver é bem complicadinho, né? Há outros, mas nos interessa agora o verbo haver. Não bastasse a flexão no subjuntivo, que foi confundida pela pessoa, há o problema da impessoalidade com este verbo. Para esse imbróglio, já há respeitáveis estudiosos da língua pensando em reformular a regra. Mas atenção, ainda não há consenso. Assim, haver, com os significados antes mencionados, ainda é impessoal. Busquemos então a proficiência em língua portuguesa para substituir termos quando houver dúvidas quanto aos usos. Em houve apenas um gol na partida, um gol é objeto direto, não o sujeito da oração. Em se houvesse mais gols, vou abrir um parêntese, barbarismo consagrado na nossa imprensa, segundo o professor Luft, fecha parêntese. A partida seria emocionante. Retomando, se houvesse mais gols, a partida seria emocionante. E não se houvessem mais gols. Em houve 4 gols na partida, 4 gols é objeto direto também e não sujeito da oração, sujeito deslocado. Por isso, o verbo haver não deve ser flexionado para o plural nesses casos, tá? Sempre levando em conta o significado do verbo haver. Continuando, já em
acertaram a meta várias vezes os atletas do time brasileiro. O sujeito da oração é os atletas do time brasileiro, no plural, levando o verbo para a flexão no plural, acertaram. A ordem mais comum é sujeito, verbo e complementos. Os atletas do time brasileiro acertaram a meta várias vezes. O sujeito da oração pode mudar de posição sem alterar sua importância, mantendo a estrutura oracional íntegra. Concluindo, quando houver dúvidas quanto ao uso do verbo haver, pesquise em gramáticas, em páginas da internet, em blogs que se mantêm atualizados. Assistam a vídeos como este, que eu aconselho, ou melhor ainda, falem com professores de língua portuguesa. Coloco-me sempre à disposição. A língua portuguesa só é incompreensível quando não podemos dominá-la. Estudando, conseguiremos dominá-la e muito bem. Não desistam do verbo haver. Recuperem sempre seus vários significados e façam bom uso desse jogo de linguagem. Muito obrigada. Se gostaram, deem sua curtida. Ou, se não gostaram, façam seus comentários, que é para, numa próxima oportunidade, melhorarmos a apresentação e o conteúdo. Se não são inscritos ainda, toquem no sininho. Tchau!